Olá, estamos de volta aqui na terceira edição do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. Agora vamos falar sobre a categoria Laboratórios de Inovação, o projeto Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Para falar sobre esse projeto, vamos convidar o Israel Barbosa Garcia, que é assessor de inovações tecnológicas do MPRN, e a Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, que é promotora de justiça do Ministério Público RN. Sejam muito bem-vindos. De imediato, vou passar a palavra aí para o Israel para falar um pouco sobre a iniciativa. Muito obrigado e parabéns por estarem entre os finalistas do Prêmio de Inovação nessa categoria de laboratórios. Ok, obrigado, pessoal. É uma honra, né? Estamos aqui representando o MPRN nesse prêmio tão importante, né? No cenário brasileiro. Então, assim, estamos aqui para falar do Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas do Rio Grande do Norte, né? Um laboratório de inovação, laboratório de ciência de dados, né? Nosso foco é transformar dado em informação, né? Já dando spoiler de que somos o que nos move, né? Transformar dado em informação, dar sentido aos dados, né? Nesse contexto orçamentário e de políticas públicas, né? Dando um pouquinho de contexto, de história sobre esse laboratório, né? Ele foi criado em 2019, né? Através de uma resolução interna nossa aqui, que criou esse laboratório, juntamente com o laboratório no GAECO também, né? Então, essa resolução trouxe uma base norteadora das iniciativas de dados, né? Iniciativa de engenharia, de análise, cruzamento de dados e de inteligência artificial, certo? Então, essa resolução nos deu diretrizes para seguirmos nessa área de dados, né? E como primeira ação tomada pelo laboratório, né, foi a realização, né, para operacionalizar esse laboratório, foi a realização de um convênio com a Universidade Federal, né? Isso nós consideramos até uma inovação, uma coisa que acho que nos outros laboratórios não acontece, mas nós fizemos esse convênio com a Universidade Federal. Em que contexto, né? Não foi em contexto de residência e nem de estágio, né? Foi em contexto de projeto de pesquisa, né? Então, fizemos um convênio para operacionalizar um projeto de pesquisa nessa área de ciência de dados, né? Definimos diretrizes norteadoras desse projeto também com a universidade, que nos deu mão de obra, né? Bolsistas de mestrado e de graduação, alguns professores coordenadores que auxiliam nesse contexto, né? Então, juntamente com a equipe do RN, de analistas, com esse pessoal da universidade, que começamos a produzir várias ferramentas, né? Que eu vou listar a seguir algumas delas, né? Então, assim, como macroatividades desse convênio, né? Nesse projeto de pesquisa, nós podemos citar três atividades macro do laboratório, né? A extração de dados, sendo ele fontes internas ou externas, né? Então, fontes de sites que possuem indicadores sociais, convênio com o Detran, vários convênios que nós fizemos externos, além de dados internos produzidos também por nós. Segundo macroatividade é o processamento da informação, né? Cruzamento, limpeza, algoritmos que limpam, que transformam, dá mais sentido ao dado. Para finalizar, a visualização, né? Esses são os três macro processos de ciência de dados, né? Extração, processamento e visualização. Na visualização, não ficamos só restritos a painéis, né? Fizemos vários painéis também, mas também fizemos sistemas, fizemos apps, né? Apps para facilitar a coleta da informação, enfim. São várias atividades, mas basicamente nesses três pilares, né? Podemos dizer, são os três macro-pilares do laboratório. Uma curiosidade também que eu posso citar é que, por ser um projeto de pesquisa com a universidade, é mandatório produção acadêmica, né? Então, o laboratório também produziu artigos acadêmicos, né? Em conferências de Smart City, até artigos internacionais, né? Congressos estaduais aqui também produzimos artigos. Então, é uma coisa mandatória, né? Se fosse um estágio ou residência, você não precisa ter artigo.
Mas como é um projeto de pesquisa, a gente tem que contribuir para a ciência também, né? Para a academia. Então, o laboratório também tem esse viés de produzir, além de fazer ferramentas que auxiliem os membros do MP, tanto quanto a sociedade, temos ferramentas também para o público externo, né, contribuindo para ajudar a sociedade nessa matéria de políticas públicas e orçamento, mas, além disso, tem a questão acadêmica. Então, como ferramenta... Agora, eu acho que passo para a doutora Isabelita falar mais um pouco, né, sobre isso, doutora. Então, o laboratório tem como escopo institucional, né, desenvolvimento de soluções que subsidiem a atuação do promotor de justiça, que atua na fiscalização, no acompanhamento e fiscalização de políticas públicas, através de ferramentas, né, que disponibilize para ele dados que favoreçam essa linha de atuação. Então, o promotor de justiça, com base nesses achados, nessas evidências, ele se apropria, né, desses dados, e esses dados direcionam ele na tomada de decisões assertivas, especificamente na tutela de políticas públicas, na promoção e execução, né, de políticas públicas. Os dados viabilizam que o promotor compreenda como é que aquela política pública está sendo executada, então nós temos também dados na área orçamentária, né, preferencialmente, preponderantemente na área orçamentária, e ele acompanhando políticas públicas na área da saúde, educação, ele vai ter essas evidências, esses achados, que vai indicar para ele como é que está, que nível de execução essa política pública está sendo executada no aspecto orçamentário, né, em relação ao que foi previsto e o que foi, de fato, aplicado em termos de recursos orçamentários para a oferta de políticas públicas aí na área da educação, saúde, segurança pública, infância e juventude, idoso e pessoa com deficiência. Além de painéis que tragam, né, esses dados, essas evidências, esses achados, existe também o desenvolvimento de ferramentas, especificamente uma ferramenta chamada MP Vistoria, que potencializa a atuação do Ministério Público nas inspeções, né? Nós, promotores de justiça, temos a atribuição de fiscalizar equipamentos públicos que ofertam serviços públicos. Então, para tornar essa atividade de forma automatizada, né, viabilizar ela de forma mais prática, e também temos até de coleta de dados e disponibilização desses dados, o Laboratório de Orçamento de Políticas Públicas desenvolveu uma ferramenta chamada MP Vistoria, né, que o promotor de posse dessa ferramenta, um aplicativo ou um sistema web, ele visita equipamentos como hospitais, escolas, presídios, né, e colhe esses dados e já lança no aplicativo, que realmente faz um apanhado dessas informações, inclusive de registro fotográfico, e com base nesse relatório que a ferramenta viabiliza, produz, ele já lança no seu procedimento e realmente facilita, inclusive otimiza o tempo e esforço para esse tipo de atividade ministerial. Outros painéis importantes, né, especificamente na área orçamentária, painéis advindos de convênio, acordo de cooperação com o TCE, né, onde o colega promotor ele tem, né, esses dados que permitem que ele acompanhe essas políticas, como eu falei, né. Além disso, também desenvolvemos um sistema chamado Nota Remédio, né, junto, também uma iniciativa que veio do Ministério do Paraná, mas que os promotores acompanham todas as notas fiscais eletrônicas geradas para fins de aquisição de medicamentos, então eles têm como conhecer e identificar os remédios que estão sendo comprados, os remédios que não estão sendo comprados, e aí permitindo uma qualidade nessa atuação dessa política pública de assistência farmacêutica, né? Então, algumas iniciativas que eu destaco aqui, né, e trago nesse primeiro momento de entrevista. Está ótimo. E quais os principais desafios a partir de agora que vocês consideram e como ponto de atenção para continuar essa evolução no laboratório de inovação? O laboratório compreende a necessidade de aprimorar as suas competências, né? Hoje a gente trabalha nessa linha de desenvolver soluções nessa área, né, de ciência de dados, mas também trazer esse enfoque na área da análise da própria política pública em relação à qualidade da política, né? Então, o laboratório está seguindo esse outro rumo, não só trabalhando nessa produção de soluções de TI, de ferramentas de TI, mas também com essa outra perspectiva de analisar a política pública sobre outros critérios, como eficiência, eficácia e efetividade. E o que vocês consideram como evolução
na sua visão de futuro? Evolução. Outras iniciativas que podem ser geradas a partir inspiradas nessa iniciativa vencedora, que outras iniciativas vocês consideram que estão no radar ou que podem ser implementadas no laboratório? Nós estamos em processo de desenvolvimento, né, de duas ferramentas, eu acho que é bem interessante com a perspectiva de entregar à sociedade norte-grandense, que em relação ao mapa escolar, né, que mapeia todas as estruturas, todas as unidades do sistema público de ensino, estadual e municipal, onde, né, a comunidade escolar possa ter acesso a dados referentes a quantitativo de alunos, onde ela se localiza, né, índices de desenvolvimento educacional, de avaliação, indicadores educacionais. Outra ferramenta que está em desenvolvimento é o mapeamento das condições sanitárias dos municípios, da atenção primária, né, qual é a estrutura das UBSs, das unidades hospitalares, da saúde mental. Então, são duas ferramentas, eu acho que o laboratório está procurando realmente evoluir nesse aspecto, não só entregas que favoreçam a atuação dos seus integrantes, né, mas também que dê informações à própria população para que elas, no papel de controle social, que o cidadão também pode exercer, de posse desses dados, desses achados, dessas evidências, ele possa exercer o seu direito de cidadania no sentido de exigir o aprimoramento dessas políticas públicas, especificamente na área da educação, do mapa escolar, em relação ao cenário sanitário, quanto, né, às prestações de serviços na área de saúde. Muito bem. Justamente, só um adendo na resposta da doutora. Assim, eu acho que a gente está na fase agora de democratizar mais o dado, né? Nós produzimos muitas coisas, algumas coisas estão só internamente aqui, mas a gente já está a gente está evoluindo para o próximo step, que seria fazer esse trabalho de democratização, colocar mais coisas no site, colocar mais coisas que a população possa acessar, né? Então, além dessa questão de fazer a questão da análise da política, não só produzir números, mas também analisar os números, nós também estamos nessa fase de evolução para democratização do dado, para espalhar para o maior quantidade possível de pessoas, dado de qualidade, né, e já qualificado. Muito bem, muito obrigado. Parabéns, Israel e Isabelita, pela iniciativa, por este projeto, por ser finalista do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial, que neste ano, surpreendentemente, tivemos mais de 300 inscrições. Então, eu espero vocês no dia 25 de outubro para receberem no palco essa justíssima homenagem. Parabéns a todos, membros e servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nós agradecemos, né, e é uma grande honra falando aí, reiterando as palavras de Israel. Grande satisfação. Obrigado, até a próxima. Até dia 25.